Na Semana da Consciência Negra, aqui no Jornal Paulista Entrevista, tivemos a conversa, uma entrevista muito bacana com a Juliana, uma engenheira ambiental e sanitarista, aqui de Itaquaquecetuba. Acompanhe. Olá a todos que acompanham o Jornal Paulista Entrevista. Deu para entender nas duas primeiras entrevistas da semana que o canal dedicou, e com todo louvor, a consciência negra, que são pessoas que estão aí só buscando o seu espaço, o respeito e lutando para que esse nosso país maravilhoso seja maior, maior, maior. Só isso. Então, nada mais justo que dedicar uma semana inteira para essas pessoas que são só exemplos. E uma está aqui, viu? A Juliana, uma engenheira ambiental e sanitarista de uma profissão maravilhosa que corre aí nosso estado todo trabalhando. Isso eu vou contar, porque senão se eu for contar perde a graça, né, Juliana? Esse cara aqui, esse cara fala mais que a nega do leite. Não, verdade. Né? Então, como diz a minha amiga Isméria. Juliana, se apresenta, fala um pouquinho de você aí, para quem não conhece. Sim. E aí a gente vai desenrolar essa conversa gostosa. Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz de receber, de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma para essa semana tão importante, para esse dia tão importante, né? Que pena que todos não conheçam tanto significado, né? Só conheça a palavra feriado, né? É verdade. Não é? Então, é verdade. É feriado, mas o que é? Ninguém sabe. Eu acho que é importante isso, a gente poder explanar um pouquinho. Então, eu sou Juliana, sou engenheira ambiental, sanitarista, tenho química, tenho segurança do trabalho, mas enfim, atuo mais como engenheira ambiental. Já atuo no estado, no geral, assim, né? Fazendo basicamente licenciamento, remediação, startup de ETA, para quem não sabe, ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, e ETA, Estação de Tratamento de Água, né? Em parceria com meu pai, que deu muito certo. No começo a gente fiquei um pouquinho assim, né? Como é que trabalhar com família, né? O pai no trabalho, em casa, e depois falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas tudo fluiu, sabe? Tudo deu certo e abriu horizontes, abriu caminhos, enfim. Entenderam? O recado que ela vai mandar aqui, e lembrando do pai dela, que ela acabou de falar, um homem ímpar. Um cara que eu aprendi muito aqui na entrevista. E, Carlão, volta aqui. Vamos conversar, viu? Vamos conversar bastante, porque eu sei que você tem muita história para contar ainda, tá? Ele tem bastante. Juliana, me fala um pouquinho, né, como foi essa sua trajetória, porque, claro, a base familiar é tudo. Sim. Isso todos reconhecem. Mas nem todo mundo segue o exemplo das boas famílias, de bons exemplos, e sabe o que eu estou dizendo, infelizmente. E, sem dúvida nenhuma, eu falo no geral, tá? Porque muita gente gosta de, o negro, ou branco, ou amarelo. Isso para mim não me importa, porque não faço questão disso. Isso para mim não tem essa coisa de analisar dessa forma, porque para mim não tem, tá? Mas enfim, a dificuldade existe para todos. Sim. E principalmente quando ele não tem vontade. Exatamente. Né? Mas consciência negra, claramente, tem que ter uma pessoa que, para mim, é uma celebridade, para mim é uma pessoa em destaque, porque ela se faz destaque, ela se faz respeito e ela mesmo corre atrás do seu espaço. Quebrando os paradigmas, que isso daí é o mais importante, não importa a cor, não importa a crença, não importa a política, não importa nada. O que importa aqui, sim, é o seu respeito. Eu falei na entrevista com seu pai, o primeiro passo, ele falou, deu aula aqui, mas enfim, eu fechando um comentário dele lá, eu falei para ele, assim, Carlão, posso? Pode, claro. Para mim é o respeito o primeiro passo. Né? Claro que existe N outras coisas, mas sem isso, eu acho que a gente já começa um pouco faltando muita coisa. Né? Com isso, a gente já começa a dar alguns passos com base, com coisas, né? Muito, é essencial, para mim é essencial. Enfim, me conta um pouco como foi essa sua trajetória, um espelho de um pai, de uma mãe, que aqui, negão, só tem família, a família inteira aqui foi para cima e mostrou para essa sociedade, principalmente preconceituosa, né, que infelizmente existe, que aqui não teve preguiça, não.
Aqui Foi teve luta, hein? muita Nossa. luta, muita vontade e só exemplo, Foi. que é isso que a gente vai mostrar aqui. Fala pra gente um pouquinho. Falo assim. Eu comento que a gente fez em casa, numa conversa que a gente teve em família, e aí a gente analisou que a minha mãe, na verdade, ela é a terceira geração de, não digo escravos, né, de pessoas, negros escravizados. Uhum. Então, assim, ela é a terceira geração livre. Então, tá muito presente ainda o racismo, Claro. né? Então, a minha mãe tem alguns resquícios ainda, porque meu avô tinha, então, provavelmente meu bisavô tinha. Então, assim, tem ainda, né? A gente tem alguns receios. Então, na minha trajetória não foi diferente, Uhum. né? Então, me formei, então, estudava em São Bernardo do Campo. E aí, por incrível que pareça, eu era a única negra da sala. É Sabe? só uma deixa, tá, gente? Para vocês entenderem. Entendeu? Então, A dificuldade que eu falo não é só igual ela tá em Itaquá, vai para São Bernardo. São Bernardo do Campo. Luta o pai, luta a mãe, para toda essa estrutura se manter progressiva, indo para frente. Exato. Aí chega lá, a única negra, claramente. Isso é óbvio, tá? O ser humano que tenha preconceito ou não, eu acho que isso a sociedade já traz, né? Já traz. De carga, Porque né? a sociedade é racista, na verdade, Exatamente. né? Porque, na verdade, infelizmente nós temos uma somos história. um país racista. Exatamente. Então, cabe a nós nos instruirmos para que a gente possa falar com propriedade. Exato. Eu acho que não tem problema ter dúvida, porque é natural. Imagina. Entendeu? Mas Se o problema fosse dúvida, acho que não teríamos tantos problemas. Não é? Vai lá no Google, Googleiza, agora você tem, é verdade. fácil, né? Você vai lá, É você verdade. vê, entendeu? O que é, o que não é, o porquê que é assim, porquê que não é assado. Então, acho que é muito disso, assim, né? Então, lá em São Bernardo eu era a única negra. Então, caramba, gente. Putz. Aí fui pro técnico, né? Era a única também. Não, tínhamos eu e o Valdomiro, acho que é o Valdomiro dele. É estranho, porque na verdade você não se reconhece ali. A sensação é que você não faz parte daquilo ali. Mas eu comento muito que eu aprendi em São Sebastião quando eu estava trabalhando, que é o boi de piranha. Entendeu? Então alguém vai ter que sofrer alguma coisa para que os outros venham. Uhum. E eu digo outros, pode ser meus filhos, meus sobrinhos, Sim, exato. enfim, entendeu? Exato. Outro. Porque tem que ter aquilo, você tem que se colocar na frente. Tem que tomar iniciativa. Fácil não é. Não vai ser Entendeu? mesmo. Não vai ser. Então, Não vai ser mesmo. assim, o que eu fico muito feliz e agradeço muito aos meus pais, porque na verdade a gente deixou de sofrer um bocado porque eles sofreram por nós lá na frente, né? Então, É verdade. minha mãe é advogada, já formada, então meu pai técnico também já formado, então eles sofreram coisas para que a gente não sofresse, né? Então, a nossa trajetória já foi um pouco mais fácil, né? Minha e minha irmã. Então, tem muito isso, mas foi sofrido, né? Os olhares. Porque, na verdade, o racismo, às vezes a pessoa não fala que não gosta de negro. É verdade. Mas são os olhares. Aquele Fala, oculto que "Caramba, dá uma machucada, não dá? putz." Não é? Acho que não sei se meu pai comentou na entrevista ou não, que a gente teve a oportunidade de ir para a Itália. Em 2019, eu tive a grande oportunidade de ir antes também. Foi em 2017 que fiz o intercâmbio. Então, eu fui e falei, fui em 2017. Eu falei, eles têm que ver isso aqui, que é maravilhoso. É um negócio que, sabe, é estupendo. Aí, a gente conseguiu em 2019. Fomos. Por incrível que pareça, nós éramos os únicos negros do grupo. A gente ia nos restaurantes, nós éramos os únicos negros sentados, sem estar servindo. Uhum. Sabe, você fala, caramba, gente. É uma muito forma, doido né? É uma isso. forma, né, Juliana, da gente balancear, pôr na balança, né? É só pensamento, viu, gente? Aqui não tem nada de crítica, não. Porque Isso aí a sociedade já faz. Exatamente. Aqui é só uma conversa Não e é. muito informal, porque por isso que é gostoso isso. Essa balança é doida, né? Vamos falar do Brasil, Juliana, do Brasil. A maioria são negros. A maioria, mais de 50% A da maioria população. são mulheres, que é o caso dela Sim. hoje. Qual é o problema, cara? É isso que eu queria entender. Eu quero entender demais. A gente sabe como funciona, a gente sabe a cultura que temos, a sociedade que temos, mas entender literalmente o ser humano, né? Esse bloqueio, esse preconceito. É muito difícil para mim algumas vezes, porque tenho grandes amigos de coração que são negros de verdade, mas negro que eu falo negão mesmo, negão. Retinto, mas... Exatamente, eu não sei falar a palavra Não, certa, mas tá aí, retinto. me perdoa, mas é doideira isso. Esperar de um próximo, mínimo, o respeito. Exato. De você estar ali num espaço, de você estar conquistando o seu espaço, de você estar
respeitando aquela pessoa, é o mínimo, é a troca. Exatamente. Né? Então, desculpa, Imagina. peço desculpas. Volta lá aquele exemplo lá do restaurante e na Itália, por Então, favor. nós éramos os únicos que estávamos sentados lá e comendo. Então, assim, é algo que não é normal. Não faz Ali, sentido. né? Exatamente. Sabe? Então, assim, o que a gente deixa a gente estava feliz com viajando, curtindo, Claro. mas às vezes a gente triste, porque caramba, você no universo todo, no mundo, né, do tamanho que é, você tá ali sentada comendo e você, né, nós éramos os únicos 4 ali comendo. Então, assim, é estranho, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Então, eu digo que, voltando, né, ao Brasil, o Brasil é um país racista, ele foi formado por É racistas. verdade, infelizmente. Né? Então, assim, se o brasileiro é racista, tudo bem, porque isso foi a origem dele. Mas os tempos mudaram, né? Evoluiu, teve uma evolução. Então, assim, tem coisas que agora são inadmissíveis, tanto que existe a lei do racismo. Então, racismo é crime. Entendeu? Como homofobia. Exatamente. Como É crime. Então, se você cometeu, você pode ir preso. Pode não, você vai. Entendeu? Porque tem gente que não leva até o fim, mas eu normalmente costumo levar as coisas até o fim. Agora, eu nunca precisei, né? Então, é muito isso, assim. Então, as pessoas se instruírem, né? Verdade. É importante. Não tem problema nenhum ter dúvida, porque é natural ter dúvidas. As pessoas têm até medo de falar alguma coisa, Peraí. não é? Então, é muito interessante isso. Então, na minha profissão, na minha formação, não foi diferente, né? Então, a primeira vez da faculdade era eu, a única negra. Na empresa que eu trabalhava antes, tínhamos 2 negras, assim, numa empresa de 1.500 funcionários, assim, na área de meio ambiente. Tínhamos nós, né? E aí, na empresa que eu estava também, a última, eu era a única. Então, assim, não é... Alguma coisa não tá ajeitada, assim, não tá... Apesar de vocês, e você é um exemplo vivo, tá aqui, falando isso, conseguindo o seu espaço, né? Conseguindo derrubar essa barreira, mas ainda é muita coisa, fora da balança. É uma coisa muito diferente, gente. A desigualdade né, muito grande. É gigante. É isso que eu estou buscando nessas entrevistas dessa semana, que é muito importante, e tentar entender, principalmente o lado deles. De vocês, a sociedade já mostra, ainda, infelizmente, com crueldade. Que é lamentável, mas tudo bem, vamos deixar pra lá. É tanto que eu queria ter, assim, eu tenho muita vontade, agora depois de ter trabalhado com meu pai, de virar empreendedora, sabe? Então, agora, como se tem hoje em dia, tem o banco para os negros, né? Não que é para os negros em si, mas o CEO é negro, sabe? Então, assim, se você ser empreendedor e conseguir trazer os outros negros, assim, para trabalhar, você é capaz, porque às vezes o próprio negro, eu conheço alguns que não se sente capaz. Porque tanta gente falando, não, você não vai, você não faz, você não pode, não sei o que a pessoa realmente se sente retraída. Não pode. Então eu tenho muita vontade, gente, vamos embora. Sabe, dá certo, fácil que não vai ser. Mas vamos embora, às vezes você tem ali um outro como exemplo, não, putz, mas tem que ir, sabe? A gente não pode ter essa dúvida, não pode ter... O medo tudo bem, porque às vezes o medo é bom porque ele te protege de alguma maneira, entendeu? Mas tem que ir, não pode deixar isso... a peteca cair, Igual entendeu? você falou do primeiro exemplo lá na faculdade, né? Você é a única negra lá, lá em São Bernardo, ok? Parece que o errado é você. Você não estar numa situação onde você é única, né? E não existe isso, gente. Né? Não deveria existir. É lamentável, mas não deveria existir. Pelo contrário, ela destaca de todas. Sabe por quê? Porque ela só veio se empoderar, se respeitar e trazer aí essa quebra de paradigma. Para quê? Pelo amor de Deus. Isso é antigo demais, apesar da nossa cultura ser isso. Preconceituosa em vários aspectos, sem dúvida nenhuma. Mas vamos parar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho, tá? Desculpa. Eu acho que assim, a lei de racismo, ela deveria existir se fosse comparada a roubo, a algum crime grave. Porque não deveria existir isso. Por quê? Se só basta uma coisa que eu falei na entrevista com o pai dela e que repeti aqui, respeito. Eu não teria isso. Eu acho que seria vago uma lei dessa, entendeu? Sim. Porque é o seu espaço que você tem por direito de ir e vir, conquistar, fazer. Claro que depende de você, mas tem esse direito? Eu também tenho. E assim é o contrário. Então, eu acho que ela seria vaga
se não existisse esse preconceito, racismo puro de uma cultura, claro, mas que isso parasse, que isso acabasse. Mas só vai acabar com exemplos como vocês. Não, exatamente. Eu digo que o racismo, como já te falei, ele, na verdade, o país é racista, né? Porque ele foi criado dessa maneira. Então, existe as leis para que, assim, para combater. O problema é para a pessoa falar, se eu fizer isso, putz, ela começa a pensar, porque a gente só toma atitude, a gente só muda... Na dor. Na dor, não tem verdade. jeito. Entendeu? Então, precisa acontecer. Então, por isso que às vezes eu falo, gente, sofreu racismo, denuncia e vai até o fim. Porque a pessoa vai sentir. E assim, com pequenos passos, Exato. a gente consegue galgar, né? A gente vai longe. E vem mudando. E tem que mudar. Exatamente. Entendeu? Porque, lógico, assim, então, meus filhos talvez sofram algum tipo de racismo, mas assim, eles vão estar instruídos para como agir. É o que seu pai e sua mãe fez, né? Eles tiveram Exatamente. toda uma Exatamente. galgando ali, degrau por degrau, numa sociedade que continua, mas eu imagino lá atrás quanto era mais difícil. Imagina. Né? Eles já se prepararam, já lutaram, já conquistaram todo esse espaço e passou essa base para elas. Né? E o que você acabou de falar, você vai passar isso para seus filhos de uma outra forma, de uma outra consciência, Pô, é maravilhoso isso. Imagina a gente vivendo sem essa coisa tão ridícula, cara. Tem até um fato interessante que eu trabalhava em São Sebastião, e aí lá o trabalho era remediação, né? Remediação, para quem não sabe, na verdade, basicamente, é você tirar o solo contaminado e descartar, enfim. Então a gente fazia isso lá. E aí, o que acontecia? Eu sou muito boa em gestão, né? Então, eu era a gestora da parte de meio ambiente lá. E eu liderava a galera. Então, assim, imagina, uma menina, né, uma mulher de 30 anos, engenheira, liderando a galera, né? Tipo, a gente fala peãozada, né? Então, o pessoal da obra. Isso descia como uma pedra. É verdade. Mas vai ter que me engolir. Você está ali para isso. Vai ter que me engolir. Você está fazendo o seu trabalho então, assim, e eles também. Vai ter que engolir. Acabou. Então, assim, eu entendo que o pessoal um pouco mais velho tenha dificuldades para aceitar, não digo ordens, né? Mas instruções de uma pessoa mais nova. Exatamente. É mas verdade. tem que. Então, eu sofria muito isso lá, as pessoas olhavam, deviam falar, mas não me importa. Porque, assim, eu acho que meu pai, não sei se ele falou, porque, assim, ele é uma pessoa muito exigente, então ele exigiu muito da gente. Então, assim, excelência, não sei se é excelência, mas o mínimo é excelência, assim, de mim, do meu trabalho, é isso. Tá certo. Você entendeu? Entenderam isso. a mensagem? É isso, é o básico que pode ter. Tá? Eu falo em respeito em primeiro passo, mas os outros passos adiante, só pode dar isso aqui. Então, acho que vocês parem um pouquinho aí, analisem. Enquanto isso, a gente vai para o comercial e já voltamos. Acompanhe no Jornal Paulista uma programação especial sobre as principais notícias da semana. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, na página do Facebook e no Instagram, são divulgadas as mais importantes informações semanais sobre o Alto Tietê. Não perca! Canal Paulista, um novo meio de comunicação no Alto Tietê. Acompanhe a nossa programação no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Vem com a gente! Então não me diz que tudo é complicado. Só quero que você fique um pouco mais e faça o agora ser a história de amor que a gente sonhou, que a gente sonhou. Yeah, yeah. Estamos de volta. Juliana
primeiro bloco para mim, já me mostrou muito a sua caminhada e eu agradeço. Mas Agradeço eu novamente agradeço. de coração por você estar aqui. Eu que agradeço. Mas agora, na nossa segunda caminhada, vocês sabem que a gente tenta puxar um pouco mais para a profissão, para a técnica mesmo da profissão, e é o que eu vou entrar. E assim, eu quero, pelo contrário, em vez de eu entrevistar você, é você me ajudar a Te dar entrevistar uma aula. você. Exatamente, claro. E assim, Legal. quem está assistindo só tem a ganhar também, Legal. como eu ganho aqui todos os dias, graças a Deus. Isso é bom. Juliana, explica pra gente, igual você no finalzinho explicou, esse descarte. Sim, Né? sim, sim. E assim, explica um pouquinho para a gente começar a engenharia mesmo ambiental, para a gente tentar entender e passar para quem está ali. Legal. Então, assim, na verdade, a engenharia ambiental, ela é ampla, né? Você pode fazer qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, desde projetos, né, e projetar o que te cabe, né, o que cabe de acordo com a legislação, e pode fazer, inclusive, jardinagem, né? Então, é muito ampla. Então, eu escolhi focar mais na área de realmente tirar a poluição daquilo que... A minha área que eu mais gosto, né? Que é a remediação, que eu adoro essa área. Que eu atuei por 1 ano, né? Que basicamente, como eu falei anteriormente, que é você retirar o solo que está contaminado. A contaminação pode ser de gasolina, óleo, enfim, tudo que não for dali. Uhum. Tudo que não for ali do ambiente é uma contaminação. Então, você pega aquele solo e descarta. Então, a gente mandava para coprocessamento, né? Que eles basicamente queimava, né? Aquele solo que sobrava botava dentro de cimento. Ah, que Que é legal. a maneira de você Ó, eu não sabia não disso. descartar, né? Que Então, legal. botava por cimento. Que eu acho que é uma área muito incrível. Só que, infelizmente, o Brasil não tem tanta tecnologia. Né? Então, o que torna o trabalho caro. Uhum. Então, por tornar o trabalho caro, as empresas não querem, porque elas não têm a tecnologia para Entendi. fazer toda a exploração. Porque, na verdade, quando você escava e descarta, é o mais barato. Né? Mas tem outras formas que você consegue tratar aquele mesmo solo. Porque quando você tira e descarta, você precisa botar o solo ali. Verdade. Entendeu? Então não é uma tecnologia tão lá sustentável. Uhum. Tem outras, porém essas outras são caras. Então, as empresas preferem não fazer do que fazer no teu equipamento, ou ter que alugar de fora, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos. Então, torna um processo muito custoso. Mas vem mudando Né? isso? Vem aos poucos. As maiores empresas, né, que têm uma quantidade de dinheiro que possa embutir, estão, né, tentando mudar, mas é que realmente é muito caro. Ainda mais o dólar nesse preço. É tudo baseado no dólar. Exatamente. Entendi. Ou o euro, então, assim, fica inviável. Porque senão o dinheiro não vale nada. É verdade. Entendeu? Então, assim, por isso que é uma área que no Brasil está se desenvolvendo, tem empresas, mas ainda não é tão fácil assim. Como também, já que não é uma tecnologia fácil, os profissionais também não têm tanto no mercado. É verdade. Então, quando você vai procurar um profissional, ele é extremamente caro. Porque ele se estuda, investe nele. Então, entendeu? Então, tem essa área que eu gosto, mas é uma área que, putz, como é que eu vou conseguir emprego? Então, eu consegui também migrar para uma outra área, que foi tratamento de estação, tratamento de água. Entendi. Ou tratamento de esgoto, mas, assim, água eu achei mais legal, assim. A nossa base aqui do estado do Prefeitura de São Paulo, o que faz a Sabesp? Mais ou menos? Ou não? Isso, na verdade, a Sabesp trata a água. Ela trata a água, o Isso, esgoto, trata a esgoto, água. Isso, e distribui Entendi. a água, É né? dentro dessa área. Dentro dessa área, que é Legal. uma área muito É mais legal. para eles entenderem, eu também, tá? É uma área muito legal. Que legal. Explica um pouquinho pra gente. Que eu acho que é muito importante, assim. Então, no meu último trabalho em parceria com meu pai, a gente trabalhou numa ETA em Mariporã. A gente fez o start dela. Então, na verdade, a empresa construiu, né? Então, a gente chegou lá para passar água dentro, para tratar água para o consumo da população. Então, foi muito interessante porque foi a minha primeira vez, né? Trabalhando nessa área com o meu pai. E aí, o processo era fazer a captação da água, você adiciona os produtos químicos, e depois ela passa por um processo que a gente fala de decantação para a sujeira ficar lá embaixo, e aí Certo. a água segue o processo dela, filtração e distribuição. E assim, é muito importante porque imagina a responsabilidade de você tratar a água Verdade. para a população consumir, sabe? Exatamente. E a gente fazer isso lá. Verdade. Então a responsabilidade é muito grande. Esgoto, são vários processos, porém esgoto você não vai consumir.
Esgoto você vai descartar de acordo com a legislação. Ok. Então, a responsabilidade é grande? mas não tanto quanto água, porque água você vai consumir. Uhum. E dependendo do tipo de água também, porque tem o nosso, que falou que é o nosso doutor e instrutor Elvésio, que trabalhou com a gente, ele trabalhou num projeto de tratamento de água, onde a água era distribuída por um hospital que o pessoal fazia hemodiálise. Então, teve um processo no Rio, onde a quantidade de alumínio era muito alta. E o alumínio, para quem faz hemodiálise, é totalmente... não é danificoso, como é a palavra? Esqueci a palavra. Enfim, o pessoal não pode tomar o alumínio nessa quantidade. Então, o que acontece? O abastecimento da cidade parou. Imagina isso. Porque, não, entendeu? O pessoal de hemodiálise não pode tomar aquela água com quantidade de alumínio. Vai danificar o organismo, enfim, não pode. Sim. Então, parou o abastecimento. Para ver o quão importante o tratamento de água. Imagina Você aí, entendeu? gente, galera. O que ela... ela fala Entendeu? tecnicamente que ela é... Eu aqui... eu estou um zero à esquerda aqui. Basicamente, né, o tratamento dessa água é como se fosse uma piscina. Né? Teoricamente, mais simples possível que eu posso falar. E do meu modo, porque o técnico é... Então, você jogou toda aquela parte química, toda na água, não sei o quê, desceu a sujeira, aí retira aquela sujeira e sim, vai tratando até ela ficar potável, né? E Exatamente. faz a distribuição. Então, assim, é um trabalho essencial. Eu quero ver você ficar um dia sem Essencial. tomar água. Um dia sem tomar água. Você é doida. E não tem como, né? E não tem como. E aí, assim, cada rio, você faz a captação do rio, né? Exato. E cada rio é diferente, então cada tratamento é diferente. Então você tem Exatamente. que pensar nisso, de repente alterou. A turbidez é um dos parâmetros, né, que a gente analisa na ITA. Outra turbidez, o que eu faço? Tem que ser rápido, porque não posso parar meu abastecimento. Claro. Entendeu? Então, assim, então você tem que ter o raciocínio muito lógico e muita... Putz, vamos lá, tem que agilizar. Entendeu? Então, mas é muito gostoso, muito legal isso, né? Esse conhecimento a mais que eu não tinha, Uhum. né? E tive, porque é fantástico, assim, é um negócio... A responsabilidade é gigante, é tamanha, né? Você Muito. pode ser preso É por louco. qualquer alteraçãozinha, Uhum. mas vale a pena, apesar de... Apesar dele. Não é fácil. Você tá pensando que é moleza? É Vale a pena. prazeroso porque ela ama o que faz. Mas não falaram para ela que ia ser fácil. Tá vendo? E ela vê na prática que não tem nada de fácil. É muita responsabilidade, é muita é responsabilidade. grande. E tá certíssima, viu? Não é, mas Que legal, é. muito, muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, não sei se, como você explicou que você está nessa área na água, né? Tratamento de água. E esse lixão, que antigamente a gente falava muito isso de lixão, e Itaquá teve um exemplo muito grande, alguns anos atrás, de explodir um lixão que nós tínhamos aqui. Essa área, como que está sendo hoje? Como que está sendo trabalhada? Porque eu venho escutando, claro, a gente vem acompanhando, mas não tem pessoa melhor para falar do que Não é. você, né? E assim vai. O que você me diz hoje? Como Então, na tá? verdade, o estado de São Paulo como um todo, Hum, ele não tem área física para ter lixão, certo. né? Ou aterro controlado. Uhum. Não tem área física mais, assim. Você vê como é que estão os taludes. Os taludes são gigantes, né? Taludes é quando você coloca o lixão e coloca a terra e vai fazendo aquele um em cima do outro. assim. Aquela camada em cima de Basicamente, camada. isso. Então, a gente não tem mais. Porque, na verdade, não posso ter residência no entorno. Entendeu? É verdade. Ou não deveria ter, mas não pode. Uhum. Então, assim, a gente não tem espaço físico para isso. E aí a gente parte de uma situação que a gente está em desenvolvimento. Então, qual que é a ideia agora? A gente produzir menos lixo, né? Menos resíduo. Por quê? Porque a gente não tem onde colocar. E fora que a gente precisa dessa conscientização, né? Seria interessante se cada um pudesse pegar por dia e pesa o quanto de lixo você produz. Produz, para você ter ideia. Aí você pensa, será que realmente é necessário? Será que realmente eu preciso produzir tudo isso? Será que realmente Verdade. faz sentido? Verdade. Será que eu preciso descartar isso? Sabe? E a coleta seletiva de você separar aquilo, separar isso? Porque a gente, não sei se vocês sabem, porque o nosso alumínio, ele é 100% reciclável. Tá vendo, gente? Entendeu? Então, assim, o alumínio a gente conseguiu reciclar. Por quê? Porque ele é rentável. Exatamente. Ainda mais numa pandemia Você entendeu? mundial que teve, mostrou muito isso, viu? De muitas matérias-primas está em falta no mercado para comprar, vou falar,
a base, a base do alumínio, o alumínio puro, vamos dizer assim, teve que correr, teve que se reinventar. Isso é a indústria brasileira, mundial, se reinventar. E a reciclagem, que já existe há muito tempo, só que nós estamos bem atrasadinhos, viu, gente? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de atenção e trabalhar bastante isso, porque vai ajudar muito as próximas décadas, a população que vai vir. Infelizmente, nós temos validades aqui e vão vir outras. E a gente vai deixar o quê? Pior? Pensa bem, vê se vale a pena. E o que ela falou, o exemplo de você pesar, tentar avaliar o quanto você gasta, de tudo, né? O orgânico é uma coisa, mas tem o industrial que é pesado. Tem muitas coisas, ela sabe melhor do que eu. Estou só aqui me atrevendo, como sempre, a falar, né? Então, assim, é muito complicado, Juliana. É complicadíssimo. Só para ter uma ideia, no final de outubro eu estava trabalhando na CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Então, lá eu vi todo o processo de produção de alumínio. E aí é gigantesco, porque eu estava em alumínio, né, próximo a Sorocaba. E aí o que acontece? Eu não sei em dimensão, mas é algo gigante. A quantidade de energia que eles gastam para fazer, todo o processo da bauxita, lavagem, fundição e tudo mais, que é um processo mais técnico, equivale o que eles gastam em um dia de energia é o que a cidade de Campinas gasta em um mês. Você está de brincadeira. Exatamente. Então, assim, eles Deu têm, para entender, gente? eles têm a própria estação de energia lá, entendeu? Uma subestação, porque não tem como ele pegar energia do governo. Então, eles tiveram que construir, porque não faz sentido. Exatamente. Entendeu? O que ela está falando é mais importante ainda. Presta atenção à balança. Nós, comuns, temos aí o nosso domicílio, claramente pagamos água, luz e outras coisas. A gente soa e sabe quanto está sendo caro manter qualquer residência, tá, gente? Eu acho muito caro e eu acho que vocês vão concordar. A nossa taxa de energia está enorme. Gigantesca. Imagina uma empresa dessa, que por dia consome a energia de uma cidade do tamanho de Campinas. Que é gigante Caraca, também, que entendeu? surpresa. Então, Então, imagine água. Se energia é desse jeito, imagine água. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, lá o que eu acho que é importante é que eles tratam a própria água. Entendeu? Então, o trabalho que eu fiz lá, que fizemos lá na empresa, era ver qual é o melhor tratamento de água, porque a gente tem água que é um processo que tem que ter água potável, e tem um processo que pode usar água industrial, Certo. né? Que é o resíduo, né? Que é o efluente. Então, eles queriam que nós fizéssemos assim, analisa para mim, vê se esse processo está certinho, vê se essa água está ok, entendeu? Porque eles utilizam muita água. Meu Deus. É surreal o negócio. Galera. Então, e como dói no bolso também, então eles precisam... Exato, Precisam entendeu? Preciso além de ser sustentável, porque você tem que ser sustentável para manter alguns certificados, né? Porque a CBA é gigante, então... Para ela conseguir atrair fornecedores, ela precisa de alguns certificados. Então, ela precisa manter aquilo ali. Então, só para ter uma ideia. Então, assim, todo aquele alumínio que é fabricado, ele é reutilizado. Então, assim, volta para o processo. Exatamente. Entendeu? Volta. E aquela energia que foi usada naquele dia, ela vai continuar todos os dias usando aquilo, né? Para fazer essa reciclagem. Galera, Não é? Então, é um fator Juliana, muito obrigado, interessante. porque você me informou uma coisa que eu não sabia. Claro que a reciclagem, sim, mas não o que se gastava de energia, Não é de surreal, água. não é? Meu Deus do céu. É surreal. Então, a produção de alumínio é importante, né? Mas todo o alumínio que a gente produz, no Brasil, né? Digo Brasil. A gente volta para o processo. Entendeu? Parabéns. Obrigado pela informação. Estou realmente aqui abismado pela quantidade, né? O tamanho do que é usado para fazer isso daí. Lá para eles produzirem alumínio é o que é. E isso a gente está falando de uma matéria-prima. Exatamente, nossa. Então por isso que é uma área interessante, uma área que eu gosto, porque assim, você tem Muito noção. muito bom mesmo. E você poder ajudar isso de uma forma que seja sustentável, porque assim, na verdade a gente tem que pensar que assim, vai poluir, entendeu? Mas o poluir menos. Entendeu? Então a gente entra mais ou menos nessa área, assim, né? Que legal, bacana. Isso é muito bom. Muito melhor ser menos poluente do que você ser mais, ou manter a igualdade ali da poluência e dane-se. O próximo que se vire, né? Exatamente. Então, né? preste atenção, gente. Juliana, está chegando o final, infelizmente.
A gente vai, vou trazer ela de volta, vamos sentar vou fazer uma roda legal aí para a gente conversar sobre vários assuntos. Venho com prazer, Pode esperar que a gente vai fazer isso sim, mas de qualquer forma já agradeço. E como a gente vai chegar no final, eu peço um depoimento, tá? Então esse depoimento é totalmente seu. O que você falar é responsabilidade sua. Não do enxerido. Não do você já está acostumado com a responsabilidade. Então, assim, não é do enxerido aqui, né? Mas sim de uma pessoa profissional do que vai falar e a mensagem é dela. Então, por favor, eu peço que vocês aí se apeguem com essa atenção e o recado dela que é muito importante. Fica à vontade. Legal, gente. Então, assim, o meu recado é porque, na verdade, nós somos seres humanos erram, seres humanos acertam. E o ser humano, ele é uma metamorfose ambulante, né? Então, mudamos de opinião, mudamos de ideias e não tem problema nenhum, né? O importante é você fazer o que é certo, né? Tá com a sua mente tranquila. E assim, o que eu sinto, né? Nessa trajetória de vida, isso que eu tô com 30 anos, né? Assim, já tive bastante história, bastante processo. É que assim, a gente acredita na sua verdade, sabe? Acredita no que você, na sua verdade, naquilo que eu acho que é o mais importante, na sua essência, sabe? Porque vão ter muitos atrás de vocês falando assim, não vai dar certo, não é isso, inclusive familiares, né? Mas assim, acredita naquilo, sabe? Estipulem metas para a vida de vocês. Metas com prazo, sabe? Porque você vai conseguir ter um maior foco naquilo que você quer, você vai conseguir enxergar de uma maneira muito mais fácil, muito mais adiante, sabe? Definam o que é metas, definam o que é sonhos. Eu até brinco que meta é aquilo que a gente consegue dar prazo e consegue fazer. Sonho é tipo Mega Sena, entendeu? Um dia você vai ganhar e um dia. Então, para mim, isso é sonho. Meta é aquilo que você bota data e consegue fazer, né? Comprar uma casa, comprar um carro, enfim. É isso. E é basicamente isso. Acredite em você, na sua essência. Tenham metas com prazos e bola pra frente. Eu não sei se eu dou parabéns para ela, ou para o pai dela, para a mãe dela, para a base dela, porque, Carlão, você tá de brincadeira, Carlão. Parabéns, mãe, parabéns também. Realmente, tem que falar e repetir várias vezes, a base é tudo mesmo. Tudo. E o recado dela aqui foi direcionado para vocês, para o futuro, para o próximo. Tá? Então, por favor, pelo menos escuta e filtra. Tenta entender qual é esse tipo de mensagem. Por isso que a gente pede essa mensagem e deixa particular da pessoa, do entrevistado, para que ela realmente passe o que ela quer, do que ela enxerga, do que ela tem base, do que ela é. Tá? Então, assim, avalie, dá uma filtrada aí, vê o que você pode tirar de proveito disso, sabe? De coisa boa. Como eu também estou tirando aqui todos os dias. E ó, obrigado a Deus. Você é demais, cara. Você é único. Tá? Então, por favor. Essa semana de consciência negra, ela não é à toa. Tá? A gente estamos aqui falando em consciência negra pela cor, aquela coisa toda. Mas não ponha isso só como base, né? Como um caminho que eles merecem mais. Não, eles estão procurando mais. E sempre procuraram construir esse país. Preste atenção, tá bom? Vamos para frente, vamos seguir, vamos melhorar esse país que precisa tanto. Esquece a sua bandeira, tá? A, B, C, não me interessa. Só pense em você, pensa no melhor para você. Se você já pensar no melhor para você, o seu vizinho já vai estar morando num lugar que tem uma pessoa melhor para si próprio. E assim, para frente, tá bom? Um grande abraço a todos, que todos fiquem com Deus. Curta, comente e compartilhe.